Olá, sou Gabriel de Blasi, presidente da BAP e sócio do escritório de Blasi, Parente e Associados. Iremos tratar nesse vídeo as diretrizes publicadas pelo INPI na portaria 10 de 2024 e os respectivos pareceres 19 de 2023 e 3 de 2024, que entraram em vigor no dia 2 de abril deste ano. Tais diretrizes tratam da retroatividade dos recursos e processos administrativos de nulidade nos pedidos de patente. Para facilitar o entendimento do tema, abordaremos tais mudanças em tópicos. E o primeiro tópico trata da retroatividade das atualizações da Portaria 10, que trouxe mudanças significativas na orientação das diretrizes. O que se pode notar é que tais mudanças na autarquia poderá violar o princípio da segurança jurídica, especialmente em relação à retroatividade. Essa portaria exige que recursos submetidos antes de 2 de abril se adequem às novas diretrizes, o que será problemático, impactando desfavoravelmente cerca de 8.000 recursos que tramitam no INPI. Nesse sentido, a Lei 9784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública, em seu artigo 2º, proíbe as práticas de atos jurídicos baseados em normativas anteriores que precisam se adaptar às novas interpretações. Ainda, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro assegura o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. A título de exemplo, de forma a convalidar esse entendimento, o enunciado administrativo número 2 do STJ assegura que recursos apresentados sob vigor de uma norma sejam avaliados de acordo com as regras vigentes à época, e isso deve ser aplicado também às diretrizes do INPI, as quais impactam diretamente o direito material de patente. O segundo tópico trata da submissão de novos documentos na instância recursal. O artigo 214 da Lei de Propriedade Industrial permite a submissão de novos documentos em instância recursal. E essa previsão é importante para atender ao princípio da verdade objetiva, que exige que o INPI produza provas a qualquer momento para formar uma convicção justa que, por sua vez, se torna essencial para a satisfação do princípio da verdade objetiva real, além de assegurar mais eficiência e celeridade ao processo. Vale lembrar que o artigo 60 da Lei 9784 é aplicável supletivamente à Lei de Propriedade Industrial, o qual expressamente faculta ao recorrente a juntada de documentos que julgar convenientes. Portanto, o depositante pode apresentar documentos solicitados pelo examinador e, da mesma forma, não há razão para impedir que ele se antecipe apresentando essa documentação de forma voluntária. O terceiro tópico trata das limitações injustificáveis nas alterações de patentes. As novas diretrizes do INPI criaram restrições para mudanças ocorridas nas reivindicações de patentes durante a fase de recurso, que não se encontram fundamentadas nas respectivas normas infraconstitucionais e nem na Constituição Federal. São elas: nexo causal nas alterações, relação com a decisão de indeferimento, admissão de restrições decorrentes somente do quadro reivindicatório e mudanças de natureza do pedido de patente. O quarto tópico trata da preclusão e o cumprimento de exigências em fase recursal. Um dos argumentos utilizados tanto no parecer 19 quanto no parecer 3 é o instituto da preclusão no processo administrativo, que, embora seja possível, não deve ser aplicado com a mesma rigidez do processo judicial, para não prejudicar a função administrativa de gerir o interesse público. Por exemplo,
O item 6.5 da Portaria 10 prevê a preclusão nos casos de exigência não cumprida adequadamente, o que limita o direito de petição, pois em diversas situações o depositante pode optar por contestar uma exigência, em vez de aceitá-la, levando a discussão para a instância recursal. O último tópico que devemos considerar é essa discussão sobre o duplo efeito dos recursos administrativos. O artigo 212, parágrafo 1º da Lei 9279, assegura o duplo efeito e a aplicação de todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber, incluindo a faculdade de apresentação de documentos e aditamento do pedido. Sobre o mérito da nova interpretação do referido artigo, é importante ressaltar que o efeito devolutivo no processo administrativo é peculiar, pois a administração não é dotada de interesse próprio, como já comentado anteriormente, mas age na defesa do interesse público, o que não permitiria abrir espaço para essa nova interpretação. A ABAP expressa a preocupação com os impactos da Portaria 10 e dos pareceres 19 e 3, observando que essas diretrizes extrapolam o poder regulamentar do NPI, violam a Lei 9279, a Lei 9784, bem como o princípio da legalidade e a Constituição Federal. Além disso, a necessidade de corrigir o parecer 19 com o parecer 3 se torna iminente, devido à existência de conflito entre eles. Embora o INPI tenha tratado o parecer 3 como complementar ao 19. A ABAP ainda aponta que os pareceres normativos não devem limitar a apuração da verdade pelo INPI e que a Portaria 10 precisa ser readequada para alinhar-se às normas existentes e proteger os direitos dos depositantes. A ABAP destaca que as novas diretrizes não resolverão os problemas de pedidos de patente em exame na segunda instância, onde há um número reduzido de examinadores, aumentando ainda mais o número de pedidos em recurso e o respectivo backlog. A ABAP sugere soluções como fortalecer o INPI, conferindo sua autonomia financeira, contratando mais examinadores, utilizando a inteligência artificial no processamento de pedidos de patente em segunda instância e valorizando a legislação vigente para garantir direitos de propriedade intelectual de forma eficaz, estimulando a inovação e atraindo ainda mais investimentos. A entidade considera as novas diretrizes um cerceamento dos direitos dos inventores e espera que o NPI reveja seu posicionamento para favorecer a inovação. Muito obrigado.